Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Júnior Bornelli e estamos começando mais uma edição do episódio Organizações Infinitas aqui no nosso podcast direto dos estúdios da Startse aqui em São Paulo. Sempre muito bem acompanhado do Cristiano Cruel. E aí, pessoal? Não sei se é dia, tarde ou noite, mas é um prazer enorme estar com todo mundo aqui e debater esse monte de assunto que a gente não entende nada, mas estamos sempre aprendendo, né, seu Juninho? Muito bem, e hoje com um convidado especial aqui, direto do Vale do Silício, ou como ele gosta de dizer, do Silicon Valley, Felipe Gianetti. Muito prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite para compor essa mesa aqui. Voei do Vale do Silício até aqui só para participar desse podcast, foi uma honra enorme receber esse convite. Tá com problema de fuso de horário, só para chegar no podcast, né? Muito bom. Turma, vamos falar um pouquinho hoje nesse nosso episódio sobre tudo que está acontecendo no mundo agora e tentando olhar para as empresas que estão fazendo o seu processo de reinvenção hoje, que não é um processo só que a gente tem que fazer de uma hora para outra ou de uma vez na vida, tem que ser quase que o tempo todo, né, Cru? As empresas precisam se reinventar o tempo todo e uma empresa que está fazendo isso, que virou notícia essa semana, Nubank, que vai botar um monte de maquininha de cartão de crédito no mercado sem ter nenhuma maquininha. É brincadeira isso? É, você vê, a tecnologia, uma coisa que é meio generalista, assim, ó, tecnologia surge e as pessoas, às vezes as pessoas dizem, não, isso aqui é tecnologia para a área médica, isso aqui é para tecnologia para a área financeira, isso aqui é tecnologia para o agro. Eu acho que não, acho que tecnologia é tecnologia. O que surge é o olhar humano para usar aquela tecnologia para aplicar em alguma coisa. Então, quando eu vejo tecnologias novas surgindo, eu fico espreitando sempre a capacidade humana de sempre redesenhar cadeias, né? Buscar otimizar melhor as coisas como elas existem, e elas sempre atacam ineficiências. E maquininha, cartão, apontavam um espaço de ineficiências. Surge uma tecnologia nova, já está na minha mão, o que eu posso fazer com esse brinquedo? E vem aí, talvez, uma nova ruptura de mercado. Eu vou fazer uma pergunta. Quantos clientes tem o Nubank hoje? Mais ou menos. 60 milhões de clientes. 60 milhões. De 1,9 milhões, 1,8 milhões de clientes PJ. Tá. A Apple tem 1 bilhão de usuários do iPhone. E em fevereiro desse ano, o que a Apple fez? Anunciou que todos os iPhones vão virar maquininha de cartão. Né? Então, olha só. A Apple, que é uma empresa de tecnologia, de iPhones, de MacBooks, iPads, enfim, vai virar uma das maiores, ou se não for a maior adquirente de cartão de crédito do mundo. Eles anunciaram em fevereiro isso, né, que essa tecnologia deve surgir esse ano com um novo iOS que sai em setembro. A gente vai saber disso daqui 2 semanas no WWDC, que é o evento dos desenvolvedores da Apple. Mas há um mês atrás, mais ou menos, ali na Apple de Cupertino, no Apple Park, que a gente visitou junto ali quando você esteve no Vale do Silício, alguns funcionários da Apple já estavam testando isso. Então, basicamente, como que vai funcionar? Se eu quiser te vender esse copo d'água agora... Júnior, vem cá. Você encosta o teu celular no meu, pronto, beleza, pagou. Isso causa uma ruptura, né? Porque, imagina, o mercado vive de maquininhas de pagamentos, ele vive de vender a maquininha, ou assinar a maquininha, ou a transação que está ali, de espalhar a maquininha para todo lugar. E aí vem a Apple diz que a tecnologia vai fazer o negócio virar a maquininha de cartão. O Nubank vem e diz, não, eu já estou fazendo também. A Stone já estava fazendo isso há uns 5, 6 meses, numa menor escala, mas já estava fazendo isso. Agora... O que deve estar passando na cabeça das empresas de maquininha mesmo, né? Como é que isso vai mudar o jogo nessa história, né? O que vocês acham? Vocês acham que a Apple vamos lá, Samsung e Google, eles têm o domínio, como eles têm a tecnologia base, eles têm o domínio do jogo? Se a Apple fizer, ninguém mais consegue fazer em cima do iPhone ou não? Plataforma e todo mundo vai poder fazer? Plataforma todo mundo pode fazer, né? Hoje em dia, se você plugar a Square aqui, que é uma outra adquirente famosa lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, inclusive o CEO da Square é o mesmo, é a pessoa que era o Jack Dorsey, que era o CEO do Twitter, enfim. A Square é uma adquirente gigantesca lá nos Estados Unidos. Ela consegue fazer aqui no iPhone também, ela consegue transformar o iPhone numa maquininha de cartão. Só que o que a Apple faz é levar a facilidade, ela tira todas as barreiras do meio do caminho e qualquer usuário de iPhone vai fazer isso provavelmente com uma vantagem maior. Né? Então acho que esse é o grande jogo. Né? A Apple não era um banco, o Google não era um banco, mas agora eles sabem que quem domina o cliente domina tudo e eles... Enfim. E como é que é legal de ver isso, né? Da Apple... tentando encontrar também um próximo passo, né? A próxima onda. A Apple vai lá e vira a maquininha de cartão. Foi lá e ganhou o primeiro Oscar com o Apple TV lá, o Apple Studio, sei lá como é que eles chamam aquilo, ganhou o primeiro Oscar de uma empresa de streaming, melhor filme. Antes da Netflix, que já tinha, sei lá, tinha um monte de indicações. Então essas empresas elas vão buscando um outro caminho para esperar qual vai ser a próxima onda, porque fatalmente essa próxima onda vai acontecer
Já estamos falando da disrupção dos smartphones, que agora vai virar óculos. Também tem a história de que a Apple vai lançar ou mostrar o óculos dela daqui uns dias. Já tem no Facebook, tem aquele ali que está atrás do Janete. Então, pô, é muita reinvenção e a gente não sabe se vai continuar mesmo o telefone ou não. Se não for continuar, qual é o próximo grande negócio da Apple, né? E aí eu peguei esse livrinho aqui, Júnior. Que bom esse livro, hein, Cru? Organizações Infinitas. E vocês estão falando e eu fui aqui ver capítulo MN, versículo 4. É a Bíblia esse livro? Autodisrupção. É incrível, né? A maioria das organizações, das empresas que tiveram sucesso já historicamente, elas veem na transformação e na disrupção algo quase ameaçador, fala-se em transformação. Aí nós estamos falando essa geração mais recente de empresas, vulgo mais tech. A suposta disrupção, ela é inerente à evolução do negócio, né? O que eu faço? Eu faço isso, mas para quem que eu faço? Então eu poderia fazer aquilo. Então o que pode transformar isso aqui numa coisa obsoleta? Um óculos. Talvez agora no evento de junho da Apple seja apresentado o famoso projeto secreto T288, que é supostamente o óculos de realidade aumentada. Essa noção de continuar para... Quem te contou desses códigos? Quem lá dentro da Apple tá te dando esses números? Não, eles dizem que é secreto, mas se eu sei, não é mais secreto. Mas é uma promessa antiga da Apple e dos concorrentes da Apple, diz assim, o que pode tornar o smartphone obsoleto? Possivelmente algo que eu já estou vestindo. Ô, Cru, você diria que a Apple é uma organização infinita? Que ela entende o que é ser uma organização infinita? É infinito enquanto durar. Olha que curioso, né? A Apple, em 2016, 6 anos atrás, né, no resultado fiscal, 70% da receita da Apple vinha disso aqui, vinha do iPhone. O último resultado aqui da Apple, 44%. Que esse é o grande desafio que a Apple vem tendo nos últimos anos, né, de como que 44% só do resultado então, vem daqui. Então, onde é que daqui, vem o novo dinheiro? Vem de serviços, basicamente migrou para serviços, que são Apple TV Plus, que são o Apple Pay, o Apple Music, enfim, AirPods, né, outros devices, enfim. Então a Apple, ela entendeu, cara, a empresa que tinha 70% da tua receita aqui, ela entendeu que isso aqui ia matar ela daqui a pouco. E aí vem a tendência forte, servicialização, que quer dizer, cada vez vai ser mais difícil ganhar dinheiro só vendendo produtos. Você tem que vender algo, tem que alongar a relação, aumentar o LTV, e o serviço é o formato de manter mais cliente anexado. E esse é o dilema do Facebook, né? Eu tô falando, vocês repararam que eu falei Facebook, porque o Janete tá aqui, porque aqui a gente fala Facebook, né? Mas como ele é um cara lá do Vale do Silício, vamos falar igual ele fala. Esse é o dilema, 97% da receita do Facebook vem de publicidade, é como se viesse 97% da receita da Apple de venda de iPhone. Isso causa uma fraqueza ou um ponto de ameaça muito grande para uma empresa que tem receita vindo só de uma fonte, né? E a gente vê o que está acontecendo com o Facebook, que está tendo que se reinventar e buscar outros caminhos. Mas o Janete puxou uma pontinha ali que eu queria esticar mais um pouquinho. Ele falou ali do Jack Dorsey, fundador lá do Twitter, que agora faz parte, ou deve fazer parte, do conglomerado do Elon Musk, junto com Tesla, SpaceX e tudo mais. O Elon Musk esteve aqui no Brasil essa semana. Veio dizer que... com ele? Pô, não tive o prazer de encontrar com ele como você já teve lá no Vale. O Janete já conheceu o Elon Musk lá no Vale. Depois, uma hora, ele conta essa história. Mas, Cru, veio falar da Starlink. Starlink, internet por satélite, que vai chegar em tudo quanto é lugar, e aí manda o satélite para lá, na SpaceX, uma confusão danada. Você acha que esse negócio da Starlink vai se popularizar, ficar barato ao ponto de todo mundo ter internet via satélite do Elon Musk? Não sei, mas ele já botou quanto? Uns 1.500 satélites no espaço, né? Não tem o número aqui, vamos pesquisar. Pesquisa aí, mas imagina assim, eu acho que são uns 1.500, tá? Se somar tudo que o ser humano já colocou no espaço, deve ser umas 6.000 coisas. 6.000 coisas a humanidade já jogou pro espaço, tá? Ele sozinho botou mais 1.500. Mandou até um carro uma vez, né? Ele mandou até um carro, Então você imagina assim... 1.900. 1.900, 2.000. O governo americano supostamente liberou ele para botar até 40.000 coisas no espaço. O que é isso? Ele fez o foguetinho que vai e volta, vai no posto Ipiranga, abastece, vai de novo, não é isso? Então o que ele fez? Rasgou a planilha do custo do frete para o espaço. Quando ele fez isso, ele conseguiu botar um satélite barato no espaço. Então é tão barato que, entre aspas, comparado com os outros, e o frete está tão barato, que ele manda, se estragar, ele manda outro. Ele cria um novo economics para romper o mercado de telecom? Sim. Esse negócio vai funcionar? Aparentemente está funcionando. Que outras dificuldades, que outros problemas vai surgir? Não sei.
Mas se é fato que 40% da população do mundo não tem acesso à internet, é bem provável que essas pessoas trabalhem em lugares que são fora de grandes centros. E é o lugar para esse produto. A hashtag vem aí uma nova onda de digitalização do agro brasileiro. É isso que eu ia dizer. Por que o Elon Musk escolheu o Brasil para vir? É porque é calor? É porque é legal? Não, é porque aqui tem uma oportunidade gigantesca para esse negócio, né? A gente já recebeu vários executivos do agronegócio nos programas executivos lá no Vale, e o principal desafio que o agro tem hoje, né, nos campos mais remotos, é justamente como que ele conecta o campo, como que ele digitaliza tudo aquilo que eles estão fazendo, porque não tem conexão à internet, não chega. E aí o Elon Musk vem aqui e diz, olha, tem um satélite, você vai me pagar uma mensalidade aqui, todos os teus problemas estão resolvidos. E que maluquice, né? A falta de conectividade, ela impede o desenvolvimento de tecnologia ou ela limita o uso, né? Pô, a gente tem aqui na Startse, a John Deere, cliente aqui da Startse, a gente olha lá e vê que as máquinas fazem coisas incríveis, os tratores, as colheitadeiras, mas elas precisam estar conectadas, né? E aí a Starlink, ela traz isso. Tanto que ele disse aqui no anúncio que ele vai fazer vai conectar 19 mil escolas rurais no Brasil e ajudar no mapeamento com os satélites ali do desmatamento da Amazônia. Ou seja, Elon Musk no Brasil trazendo coisas que a gente vai ver se desenrolar daqui a pouco, não se sabe muito bem como, mas o homem virou o foco dele para cá. E só voltando a falar da Apple, que a gente estava falando agora há pouco, não sei se vocês viram que o Elon Musk ele gosta de brincar também na internet, ele gosta de dar spoilers de coisas que podem acontecer, mas ele divulgou algumas semanas atrás aí o que seria o Tesla Phone, né? E qual seria o diferencial do Tesla Phone? Não precisaria de operadora de celular, porque conecta direto com a Starlink. E outra coisa, carrega por energia solar. Então a placa solar no fundo, né? A ideia, se vai acontecer mesmo esse telefone ou não, é igual o robô que ele anunciou lá, né? Se vai aparecer ou não, mas é uma baita sacada, né? Se, pô, deixa só viradinho pra cima, carrega sozinho com energia solar. Então, fofoca. Mas a maior sacada, na minha opinião, seria... Cara, ele pode te dar o celular, ou sei lá, se ele vende um preço barato. A conexão é o serviço. Ele não vende um celular, ele vende um serviço. E aí, como que a Apple briga com isso? Não sei. Olha só, a fofoca é porque hoje ele tá na moda, teve no Brasil, ele é poderoso, bravateiro e famoso e muito rico. Mas há 3, 4 anos atrás, ele vivia no Brasil, disse que ele vivia no Rio de Janeiro em férias e ninguém conhecia ele, ia num restaurante tranquilo, né? E disse que foi no Rio de Janeiro que ele estudou muito, debateu muito sobre os novos negócios dele. Você sabe que na criação, isso bem mais tempo, mais de uma década, ele aprendeu a fazer foguete, ele é muito autodidata. E eu fui pegar aqui, ó, o livro que ele diz que leu, em que ele aprendeu os fundamentos de como criar foguete, é um livro chamado Ignition, de John Clark. Eu já li, é um barato. Se você ler lá, o cara, ele foi entender os fundamentos. Parece brincadeira, mas o cara, munido de um livro e de muita vontade, curiosidade e atitude e muito conhecimento, cara, fez fazer o que ele fez. E por isso que ele tá popular hoje. 6, 10 anos atrás, ele andava oculto aqui na rua e ninguém sabia quem era. Não. Então, daqui a pouco, ó, se o Cru comprou o livro, daqui a pouco podemos esperar um Space Crew nascendo por aí, foguete do Cru voando aqui nos céus do Brasil. Não conta meus projetos secretos. Dá um código pra ele, você tá revelando os códigos. Só o último, antes de a gente... O Elon Musk falando nisso, no dia 20, ele fez um tweet lá dizendo que SpaceX will beat NASA, que a SpaceX vai ultrapassar a NASA, e eu não duvido, né? Acho que ninguém mais duvida, porque pela primeira vez uma empresa privada está conseguindo, né, fazer o que ele está fazendo com a SpaceX, e de fato, assim, isso é muito plausível com que isso aconteça. Então o cara que aprendeu a construir foguetes num livrinho, como chama o livro, Cru? Ignition. Pode bater a NASA. Então deixa eu dizer uma coisa, há 3 anos atrás, pouco antes da pandemia, eu participei de uma das tantas missões que a Startse faz no Vale, e eu aproveitei lá num sábado e fui num meetup, era o dia inteiro, só de discussão de investimento em venture capital e exploração espacial. E Me lembro de você contar disso. E lá me caiu a minha ficha que aquilo que era um negócio de governos começava a ser um negócio cada vez mais presente na iniciativa privada. E parece meio distante você falar em foguete, a gente sempre brinca, ciência de foguete, uma coisa complicada, é meio para brincar que é uma coisa exagerada, ou meio fora da curva. Não, eu acho que cada vez mais nós vamos entender que ciência de foguete é business para agora, para quem tem a capacidade de perceber mudança de negócio. Eu vou ter que te confessar uma coisa agora. Quando você foi lá no Vale e contou que foi nesse evento, eu juro que eu pensei, falei, o Cruel tá muito louco.
um evento de gente que quer investir em exploração espacial. Eu falei, mas isso não tá nem perto de... Como é que alguém vai investir dinheiro em explorar o espaço? E o Cru estava correto, a coisa de fato aconteceu. Quero puxar um outro papo, gatar nesse negócio da Tesla sobre e essa coisa da reinvenção das companhias. Olha só, 2009, a Daimler, o grupo alemão, o dono da Mercedes, e não sei, um monte de marca, todas bacanas, comprou 10% da Tesla. 2009. Pagou 10 milhões de dólares. Quando isso aconteceu naquele dia, a Daimler era 75 vezes mais valiosa que a Tesla. 75 vezes mais valiosa que a Tesla. Em 2014, a Daimler decidiu vender a participação dela na Tesla, que ela tinha pagado por 50 milhões, vendeu por $1 bilhão. Mas hoje... Bom negócio. Bom negócio. Retorno financeiro forte. Maravilhoso. Mas hoje a Tesla é 10 vezes maior que a Daimler. Mesma coisa aconteceu com a Panasonic. Foi lá, comprou 30 milhões de dólares em ações da Tesla. Panasonic, que faz pilha, comprando ações da Tesla, que é o carro elétrico. E vendeu disso depois também, de alguns anos, por 3,6 bilhão de dólares. Cara, será que essas empresas, Panasonic e Daimler, passaram batido no que poderia ser a reinvenção delas, o futuro delas, ou elas fizeram um bom negócio ganhando esse trocado aí nessa compra e venda de ação? Minha opinião é que a conta foi de bom negócio momentâneo, porque até 4 anos atrás a Tesla era, era uma especulação do que... Até o jogo da Tesla começou a mudar em 2018 com o lançamento do Model 3, né, que foi quando de fato a Tesla conseguiu escalar o negócio dela, e depois veio o Model Y 1 ano depois, mais ou menos, e a Tesla foi dar um primeiro resultado positivo no último trimestre fiscal, pela primeira vez na história, com uma margem excelente de 30% ali nos carros, que é uma margem assim, margem de iPhone praticamente, nenhuma montadora de veículos 30% de margem? 30%, 29%, 30% de margem. Né? Uma margem assim, excepcional para montadora de carros, porque a sacada da Tesla é que ela não é uma montadora de carros, mas ela é uma empresa de software que faz computadores que, por acaso, tem algumas rodas ali que te levam de um lado para o outro. Então, na minha opinião, foi um ótimo negócio para essas empresas naquele momento, né? Porque elas não estavam enxergando, né, o futuro que poderia ser, que até então era só uma especulação do que poderia ser, né? O que a Tesla aconteceu mesmo foi nos últimos 3 anos. Mas eu acho que você está falando de um negócio complexo, que é quando realizar. Quando realizar. É isso. Então nós temos uns colegas que nos acompanharam sempre no Vale e que alguns compraram ações da Tesla muito no início, muito baratas e tal, e ela teve um pico enorme. Quando segurar aquilo, é que nem o cara que comprou Bitcoin muito barato, quando ele bateu lá R$200 mil, o cara, aquela tentação, mas é uma aposta que vai, ou é momento de realizar? Então imagina a Panasonic, imagina a Daimler naquele negócio, caramba, já pagou 20 vezes, cara, vamos esperando mais o quê, né? Mas eu acho que deve ser um momento não deve difícil, ser fácil. de decisão difícil. Mas agora puxando o gancho cru do momento fofoca da tecnologia, do Vale do Silício, dizem que lá a Tesla inaugurou uma fábrica nova lá na Alemanha, né? E a Alemanha é considerada o lugar onde os carros de luxo são produzidos. E diz que é uma confusão na fábrica lá, porque os alemães que trabalham na fábrica, esse aço que estamos usando é ruim, pô, esse acabamento do carro não tá bom, e o carro é um software, como o Janete falou. Mas como carro, ele ainda deixa um pouquinho a desejar, né? O Janete, você tem um Tesla, né? Qual que é o teu modelo? Model Y. Model Y. Aquela SUVzinha. É o mais... É o que abre as asas ou não? Não. Esse ainda não. Janete, conta pra nós o que é ser proprietário e usuário de um Tesla. Realmente, assim, a Tesla, o que ela te encanta não é quem tá acostumado a dirigir uma BMW, Mercedes, enfim, aquele acabamento impecável. Madeira no painel. Madeira, aquelas costuras feitas à mãos por freiras sei lá, enfim. Cara, a Tesla não é essa pegada dela. A pegada é que você entra num carro que ele tem um software excelente e que todo mês ele atualiza aquele software e você tem uma experiência maravilhosa e o carro dirige sozinho, enfim, né? E quando eles chegaram lá na Alemanha, é aí que eles começam a esbarrar nesses paradigmas dos alemães que estão acostumados ali a todo esse acabamento, enfim. Então, assim, a Tesla, até então, assim, quando eles ganharam escala, não é incomum você comprar um Model 3 ou um Model Y e a tampinha do porta-mala tá meio balançando, cara, a porta não fecha direito. Carpetinha embaixo não terminou. Tampinha, no meu carro, quando eu comprei, a tampinha da energia não fechava direito, ela ficava meio abertinha, enfim, né? Mas por quê? Porque ele encontrou uma outra forma de encantar o cliente. Agora a dúvida é, será que o europeu que está acostumado com isso? Minha opinião é que eles vão acertar isso é questão de tempo.
Com Tem certeza muito eles Tesla vão na Europa, aceitar. né? Já tem muito Tesla na Europa, né? A Eu gente acho que teve lá em Holanda Portugal. e Noruega, os países que o automóvel mais vendido já é Tesla. Não, lá em Portugal a gente pediu Uber. Não é difícil de vir um Tesla quando você pede um Uber lá, um melhorzinho lá. Então é fácil de. Quer dizer, tem muito, né? Já tem. Tá bem popular. Mas agora, você falou da Tesla. Quando o Janete me levou para dar uma voltinha de Tesla quando eu tive com ele lá no Vale do Silício há um mês atrás. E ele, como todo bom bravateiro, ele gosta de mostrar que acelera e que não sei o quê, que o motor elétrico tem potência. Agora, o que me chamou a atenção naquele dia lá foi que você me mostrou que tem serviço embutido, né? Não é só comprar o carro, não é compra o carro e daqui a 5 anos compra outro. A Tesla ganha dinheiro no meio desse caminho com serviço, né? Acho que esse é o grande... Assim, por que a Tesla vale mais do que todas as montadoras junto? Não é à toa, não é porque o número de carros que a Tesla consegue montar por ano ainda é infinitamente menor. A Toyota monta 10 é 1.6. Exato. 10 milhões, 1.6. Mas qual que é a sacada? Você compra um Tesla hoje, né? Você compra lá o Tesla, o modelo que eu tenho. Ele faz de 0 a 100 km em 4.8 segundos. Pô, que legal. Passa 3-4 meses que você comprou o carro, vê um pop-up aqui no teu... Pô, você tá gostando da experiência? E se seu carro fizesse de 0 a 100 em 4 segundos? Pô, legal, me dá mais $2.000. Pô, legal. Aí você fazer um update? Compra um update, cara. Você faz um update, cara. Você tipo compra no videogame, celular. compra potência? Cara, comprou na hora, tá liberado. Pô, beleza. Tá indo viajar, sobe um pop-up. Ô, Felipe, o que você acha de comprar aqui, assinar o modelo de direção autônoma por $200 por mês? Pô, legal, assinou, tá lá. Então, assim, a capacidade que ela tem de te vender serviços em cima de um carro que você já tem é muito grande. Outro exemplo. O carro ele é um software, ele é uma tela. E para você ter o streaming de música, quem tem internet embutida, você paga uma mensalidade, $10 por mês para Tesla. Se não pagar, não tem. Internet do Starlink? Provavelmente. Não sei se ainda é, mas se não é, vai ser. Vai ser. Né? Então quantos Tesla tem hoje rodando, pagando $10 por mês? Então a capacidade de ganhar como serviço da empresa é enorme, fora todos os dados que a empresa coleta a todo momento, com todas as câmeras, enfim. Né? Então por isso que a Tesla vale tão mais do que todas as outras montadoras, porque ela conseguiu encontrar uma forma ali de ganhar dinheiro. Você compra quem tem um Tesla que ele comprou em 2017 tem a mesma experiência de um Tesla que está sendo de fábrica agora. Porque quem tem um carro que atualizou o software. Atualizou o software. Só por isso. Por isso que ele sempre defendia assim, eu sou a única montadora que, na verdade, quando você compra um automóvel, você tira da agência e ele começa a depreciar, ele vale menos. Segundo dia ele já vale menos. O meu é o único, você tira da agência, no outro dia ele vale mais. Ele está sugerindo a atualização de software. Essa experiência é real? É real. Tu acha que o usuário, o cliente Tesla, ele compra porque é bacana, é legal, pô, o cara já é meio nerd, mas tu acha que ele está satisfeito? É um cara que está na recompra, está na recomendação? Eu acho que foi, essa verdade, ela foi verdade até 2017. O cara que comprava um Tesla até 2017... Era o descoladão. Era o descoladão que tinha dinheiro para comprar, porque um Tesla custava $130 mil, $140 mil, então aquela bolha ali do Vale do Silício, onde tem a maior concentração de bilionários dos Estados Unidos, era ali que o negócio acontecia. Mas depois que ele escalou com o Model 3 e Model Y, deixou de ser isso e realmente virou uma experiência para quem tem um carro, né? E quem compra um Tesla dificilmente quer trocar, quer largar, porque de fato essa experiência de que eu sempre tenho o carro mais atual. É a mesma coisa que o iPhone faz. Você compra um iPhone de 2019, em 2021 é a mesma experiência do iPhone novo. Tem uma câmera a menos, uma câmera a mais, mas a experiência é a mesma, né? Usa os mesmos recursos, né? Exato. Só para fechar esse capítulo da Tesla, o Elon Musk teve isso desde o começo, né? De fazer uma montadora que fosse realmente atraente, que as pessoas gostassem. Tanto que os nomes dos modelos, eles foram propositalmente colocados para formar a palavra sexy, né? Uma montadora que seja sexy. O Model S, o Model 3, o Model X e o Model Y, né? Então são os 3 modelos que formam essa palavra. Então quem não sabia dessa curiosidade do Elon Musk, excêntrico até na hora de desenvolver o nome dos modelos dos carros, tá sabendo agora. Mas o grande desafio dele ainda é a produção, parece, né? Agora teve nessa suposta iniciativa dele de comprar o Twitter, um jornalista perguntou para ele assim, pô, mas você vai no Twitter, você fica falando um monte de coisa lá, você não tem medo que o mercado comece a ser mais crítico com você e não comprar mais seu produto? E ele disse, hoje eu não vejo isso como um problema porque eu não consigo produzir tanta gente que quer comprar. Tem mais gente querendo comprar. Ele não disse não, mas disse não, ainda não é um problema. Mas o mês passado eles inauguraram a Gigafactory do Texas, né?
Elon Musk subiu de chapéu texano, fez uma dancinha texana. E ele falou que agora, com a inauguração que eles fizeram na China o ano passado, em Berlim Agora. esse ano, 2 meses atrás, e no Texas, é o momento que eles vão escalar como nunca nenhuma outra empresa escalou na história do Das planeta. montadoras. Ele prometeu isso e por que ele conseguiu fazer essa promessa? Ele mostrou o novo conceito de fábrica da Tesla, onde basicamente ela é uma planta única, onde de um lado entra matéria-prima, do outro lado sai um Tesla. É diferente de qualquer outra planta de veículo, onde você tem uma planta toda espalhada, onde o estoque está de um lado. Hein? Então eles conseguiram criar uma métrica, tipo, uma linha de produção tão diferente que ele diz que é o que permite que a empresa vai dar um salto quântico ali na produção. Extremamente verticalizado. Exato. É tipo o desenho do pica-pau, né? Entra o boi e sai a salsicha lá do outro Isso, lado. praticamente isso. Bom, a Tesla não é o único que tá se coçando, ou que virou tema nessa semana, né? Estamos comemorando essa semana 20 anos do IPO da Netflix. A Netflix que teve que se reinventar um monte de vezes nessa história. Quem não sabe, o IPO foi em 2002. Nessa época não existia o Facebook, Instagram, YouTube, Airbnb, Uber, nada disso existia. As pessoas mais novas acham que a Netflix nasceu em 2007 com o streaming, mas ela já existia muito tempo antes, mas está passando por um período complexo. A gente já falou disso aqui em outro episódio, sobre as dificuldades da Netflix, e uma das soluções era, vamos botar publicidade para evitar queda de faturamento, vamos perder assinantes, não sei o quê. Fiz uma pesquisa aqui no meu LinkedIn, no Data Junior, dizendo o seguinte: o que você faria se a Netflix colocasse publicidade? Cancelaria? Continuaria usando, porque televisão sempre foi assim, sempre teve anúncio, já deixei de cancelar, não aceito pagar mais. E 61% das pessoas, quase 7 mil respostas, 61% das pessoas diz que cancelaria o serviço se fossem inseridos os anúncios. Vocês acham que realmente as pessoas vão ficar nesse nível, cancelar o serviço se tiver anúncio? Eu não sei se eu cancelaria. Eu não ia achar bom, mas cancelar eu não sei se é meio radical. Eu acho que, na verdade, a grande questão é que acho que se você continuar pagando, eles não vão botar anúncio, né? Acho que esse é o grande... o modelo que eles estão tentando migrar é para o modelo Spotify, né? Que você tem o modelo freemium lá, que se você não paga, você ouve um monte de anúncio, aquela coisa chata pra caramba que o YouTube faz também. E se você me paga a assinatura, você não tem essa coisa chata te importunando. E por que eles estão fazendo isso? Porque a Netflix foi a empresa ali que rompeu com o mercado lá atrás, rompeu com o mercado de locação de filmes, enfim, ela começou a perder para ela mesma, porque ela não percebeu, né, para onde o mundo estava indo, para onde o mercado estava indo, e aí na divulgação de resultados do primeiro trimestre eles perderam usuários, então agora eles estão correndo contra o tempo para conseguir resgatar esse crescimento de usuários, porque as outras estão roubando deles, né? E assim, o que aconteceu com o streaming? Virou commodity. Hoje você paga HBO Plus, Netflix, Disney, Globoplay. Cara, uma hora você tem que escolher qual que eu vou cancelar. Virou commodity, né? E como a Netflix ela perde no jogo do conteúdo, cara, qual tá sendo a escolha das pessoas? Eu cancelo a Netflix e mantenho aqui a outra. Mantenho a outra que tem a série que eu gosto, o filme que eu gosto. Então, pra mim, isso é um sinal claro de desespero da Netflix de recuperar crescimento de usuário. Quando ela perdeu os usuários, o que eu entendi que ela se manifestou? Apostar em conteúdo, talvez experimentar opções com propaganda, e a outra, catar os compartilhadores de senha, né? Isso é produzir clientes... 100 milhões que usam sem pagar, isso. Compartilhado. O que parecia difícil, o cara já não pagava, pegar porque tá pressionado, é mais fácil o cara pular para outro. O ticket, eu acho, Netflix não é o mais barato, já foi o mais barato, mas não é o mais barato. Então eu vejo dois tipos de competição, não é só nesse tema de conteúdo. Primeiro, as grandes de conteúdo aprenderam o streaming, vieram pro jogo. Então vamos enumerar todas aí, né? Todas passaram a ter o seu canal. Todos. Todos caminham para ter o seu Disney, canal. HBO, Paramount, Stars, Apple TV, enfim. A Amazon, todos. Perfeito. Globo Isso. E tudo mais. Agora, do outro lado, não me sai da cabeça observarmos também esse novo tipo de conteúdo que pega tanto. E para mim, aí tá TikTok, né? Então, tu vê, 2019, ByteDance, que é a dona do TikTok, faturava menos que Netflix, 2019. O ano passado, já faturou quase o dobro. 3 anos o fatura o dobro. Isso, de 2019 para 21. Agora você olha, eu vi um cara fazer uma análise, aí nós temos que entender por que essa história de dados vale tanto. Quantas vezes quantos filmes existem, tu interagindo com o filme, quantas vezes você joga dados, vê dados, navega, é uma quantidade, certo? Se tu vai, por exemplo, o Spotify já é mais, ele tem mais músicas,
Tem mais Ao invés de um interação. filme de 2 horas, é uma musiquinha de 3 minutos, né? É, isso aí. Agora tu vai para um TikTok, cara, quantos tem? Então, eu me lembro que a gente sempre adorava usar como referência a ideia que o Airbnb era o maior hotel do mundo sem ter quartos, o Uber era a maior, sei lá, empresa de transporte do mundo sem ter automóveis, e parece que o TikTok é a maior empresa de conteúdo do mundo sem ter ninguém produzindo conteúdo. Então, enquanto as outras investem bilhões, o Netflix botou no passado 20 bilhões em produzir conteúdo. Foram 500 novos títulos, né? Agora, você vai no TikTok, não tem ideia, né? Que é a produção de conteúdo gigantesca sem... Isso. E captura dado e recebe, te entende, te captura, Cada 60 segundos. grava tua atenção e te engaja mais e te faz oferta e te vende mais uma coisa que você não queria, não precisava, mas achou legal. E sabe o que eu percebi essa semana, cara? Me chamou muita atenção. Recebi um e-mail da Amazon dizendo, temos um comunicado importante, estamos subindo o preço da assinatura do Amazon Prime. Era R$ 9,90, passou para R$ 14,90. Lembra quando subiu o preço da assinatura do Netflix aqui no Brasil? Cara, fuzuê, Twitter, um monte de mensagem, pessoa falando, e tipo, cancelamento e não sei o quê. Aquela confusão. Da Amazon subiu o preço em 50% e ninguém se manifestou. Não houve... É a percepção de valor relacionada ao que está envolvido ali, né? Pô, subiu o preço do streaming. Eu tenho mais 200 streamings aqui para eu assinar. Pô, essa brincadeira vai começar a ficar caro. Amazon Prime. Eu tenho streaming, eu tenho áudio, eu tenho um monte de coisa. E frete grátis para comprar. Então, ou seja, tem um monte de coisa atrelado nisso. O streaming é só mais um pedacinho, né? A percepção de valor aqui está uma condição de olhar do mercado para dentro. Olha que interessante. Você tem algo que você paga, você percebe tanto valor que subiu o preço. Você não sente tamanho incômodo. Ninguém gosta de subir preço, mas não tem incômodo. Tem outros que questionam e tem outros que se tornam uma coisa quase intolerante. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O mercado financeiro no Brasil recebeu tamanha oferta. Quantos bancos eu tinha quando adolescente para abrir conta? Quantos hoje um adolescente tem para abrir conta? Certo? Não, se um banco hoje, ele talvez ainda esteja cobrando para o TED. Mas se ele resolver dobrar o valor do custo do TED, o mundo vai escapar dele. Entenderam que chega um nível que a tolerância vira um desaforo de mercado. Isso. E aí o cliente vaza. Essa sempre foi a tese do Jeff Bezos, né? Que ele ia criar algo tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que depois ganhar dinheiro com aquilo ia se tornar algo óbvio. Porque, cara, eu não imagino minha vida hoje lá no Vale se eu não tiver o Amazon Prime. Não existe. Minha vida deixa de existir, porque 90% de tudo que eu consumo está na Amazon. Então, eles subiram o preço nos Estados Unidos também, de R$12,99 para R$14,99. Cara, o benefício o valor é tão grande, né? Me gera. E pergunta quantas vezes eu abri o Amazon Prime Video. Acho que nunca. Nem uso aquele negócio. É só um sistema mais lá, porque a gente conectou aqui com a Netflix. Eu não uso. Mas o valor o valor agregado que a Amazon consegue gerar no serviço que ela tem, ela pode subir. Talvez se ela tivesse dobrado o preço, ninguém teria falado nada. E o que lá com o Janete, né, lá nos nossos programas lá, um mês atrás que eu tava lá, é impressionante mesmo, né? Porque a turma que vai para lá para fazer os nossos programas vive uma experiência lá na Start University com o óculos de realidade virtual, por exemplo, e no outro dia todo mundo quer comprar. E aí o Janete faz o bom samaritano lá, entra na Amazon, compra tudo lá pela conta dele, porque chega no dia seguinte. E aconteceu lá na semana que eu tava lá de chegar a 5 e não chegar a um sexto. O Janete entrou na Amazon, chegou a 5 e não chegou a 6. O cara da Amazon, não, tô mandando outro. 30 segundos tem... E mandou outro, chegou no mesmo dia, só que chegou o que não tinha chegado. Então, não tem essa coisa assim de, o cliente em primeiro lugar, dizendo que não chegou, vou acreditar nele. E aí o Janete pegou e devolveu o outro, enfim, mas... Essa é a percepção de valor que faz com que a gente não perceba que o preço aumentou, que não se incomode que o preço aumentou. Porque o valor é tão grande, entrega tanto, que aumentou 50% e você não viu ninguém reclamar. Não viu ninguém questionar. Então, será que isso é um sinal da Netflix? Se as pessoas estão reclamando tanto, é porque as pessoas não veem mais tanto valor, não usam tanto, aumentou pra caramba, vou cancelar. Então. Eu acho que tem um grande risco de começar um movimento debandada. Só um dado legal disso, né? Como a Netflix talvez esteja perdendo para ela mesma nessa competição, o mercado de streaming nos Estados Unidos, comparando o primeiro trimestre de 22 com 2020, vamos fazer uma comparação fair, né? Porque 21 foi um ano, ele cresceu de 125,9 milhões de usuários para 200 milhões de usuários. Né? Então cresceu e a Netflix caiu. Cresceu e a Netflix caiu o número de assinantes. Então, talvez a gente, assim,
é ainda a maior dominante, Sim, sim. só que ela tinha 41% de market share no primeiro trimestre de 20, agora ela tem 27%. Sabe o que eu fico pensando, Cru? A gente fala muito assim aqueles ditados assim, quem chega primeiro bebe água limpa, que não sei o que é essa história, né? Mas normalmente, em alguns casos, ou muitos casos, aquele que vai primeiro não se sustenta em primeiro lugar, né? Netflix é o primeiro a entrar no mundo de streaming. Imagina, eu gosto sempre de fazer a referência, o cara que entra na mata, o primeiro entra na mata, ele bate aqui, corta dali, derruba a árvore, abre caminho, sobe serra, pula buraco. O cara que vem atrás pegou o caminho mais limpo, ele não precisou de fazer essa energia toda para encontrar o que tinha lá dentro. E a Disney tá meio nessa pegada agora, né? A Disney já passou na Netflix em market share. Por quê? Porque a Hulu, que é outra empresa, é da Disney também. Somando já tem mais. Somando ela já tem mais. Mas... E no primeiro trimestre de 20 não tinha. Agora tem mais. Assim, pô, veio depois, mas pegou o caminho muito mais limpo, né? O mercado talvez mais pronto para isso. E como é que a Netflix vai fazer agora para abrir a próxima... descobrir qual que é o próximo caminho no meio da mata? Por isso que eu acho que existe uma consciência necessária para todos. Acho que um pouco de paranoia estratégica, de novo, faz bem. E sempre lá no Vale a gente aprende muito a debater sobre a diferença entre o first follower, o first mover, o primeiro a chegar, e o fast follower, o segundo a chegar rápido. E é um debate qual é o melhor, um ou outro, né? E lá no Vale a gente aprende que bom mesmo não é ser nem o primeiro nem o segundo, é ser o último. Ou seja, é o que ainda está lá vivo e pulsante e dominando o negócio. Por exemplo, o Facebook já não foi a primeira rede social do mundo, foi assim, sei lá, 10ª, não sei quanto, enfim, teve um sucesso. O TikTok, cara, quantas redes sociais já foram inventadas no longo do caminho e a TikTok tá ganhando do Facebook, incomodando o Facebook. Sem dúvida. Olha, dá uma ajeitadinha no teu microfone, vira um pouquinho pra você aí que tá... Aí, agora ficou melhor. Não, o Search Engine, os buscadores, o Google também não foi, deve ter sido 15º, sei lá, que número. Então, a ideia é que, na verdade, eles vão sempre se transformando. O serviço não é só de streaming. Ele é um outro componente, ele é uma agenda legal, ele é uma mistura legal de filmes, são lançamentos interessantes. O Netflix, acusam, lançou muita coisa nova e não lançou a segunda temporada. Então, muita gente não gostava, mas frustrava os outros. Então, esse é um drama que depois que essa indústria ela sobe em maturidade, ela começa a se movimentar. E, eventualmente, quem teve sucesso fazendo do mesmo jeito tem mais dificuldade. Sempre tem um risco daquele que acostumou ganhar dinheiro de um jeito só. Quando ele aprendeu a ganhar dinheiro daquele jeito, ele tende a ter muita convicção naquilo. E é ali, talvez, que a empáfia cobre um peso. Será que é melhor não ser o primeiro, então? O Netflix, obviamente, não dá pra dizer que, sucesso pra caramba, né? Navegou criou uma empresa de, sei lá, eu vi ontem, era 80 bi de dólar, metade do que já valeu no meio da pandemia, mas tava 80 bi de dólar. Então, gerou dinheiro pra caramba, gerou muita riqueza, gerou coisa, criou um legado. As pessoas vão sempre se lembrar de que existiu um Netflix que abriu esse mundo de streaming. Mas eu acho que não é a questão de ser o primeiro, o problema é ser o primeiro e chegar na onde acha que tá bom e parar. Quer continuar sendo o primeiro, vai ter que ser o primeiro para sempre. Vai ter que abrir de novo e continuar avançando, porque senão vai ser ultrapassado. Eu chamo isso do efeito Microsoft. A Microsoft, para mim, é o melhor exemplo daquela que sempre a gente achou que em algum momento foi cortada, né? O mundo parou para ela, agora ela não vence e ela ressurge das cinzas. Ela é a Super Fênix, como a gente falou no outro episódio. Então, eu não sei, eu acho que o Netflix ainda é uma empresa incrível, está vivendo mudanças incríveis, talvez pudesse ter antecipado e arriscado algumas outras coisas, talvez ela tenha até arriscado e não funcionou, né? Mas por isso que é tão interessante ver mercado hoje e por isso que, sem onda, todos nós estamos sendo desafiados a reaprender como criar, gerir e desenvolver negócios hoje. Todos. Não tem ninguém hoje que poderia ter autoridade para dizer assim, é assim que se faz que dá certo. A jornada é de aprendizado contínuo, aprendizado rápido e aprendizado cada vez mais intenso. Tem uma coisa interessante nessa discussão aqui, né? A empresa vai lá, ela é a primeira e aí ela faz um monte de coisa interessante, mas ela entra num conforto ali de que tá bom, né? Tô dominando o mercado. Cara, quantos exemplos a gente vê de empresas que morrem com NPS alto, né? Quem não conhece o NPS é o Net Promote Score, que é um score que você avalia a felicidade do cliente. Toys R Us, era uma empresa lá nos Estados Unidos, um varejo ali de brinquedos. Cara, onde você ia, tinha uma Toys R Us
morreu com o NPS 65. NPS excelente. Super bom. Morreu. BlackBerry, mesma coisa. BlackBerry morreu com o NPS, não lembro agora o número, mas Todo foi um mundo NPS adorava. Né? altíssimo. Por quê? Porque a empresa cresceu, navegava. A BlackBerry navegou um oceano azul ali, né? Só ela fazia smartphones executivos, enfim. E ela não viu isso aqui chegando. Não viu isso aqui vindo pelos cantinhos ali e rapidamente ganha no mercado dela. Que é o que talvez está acontecendo com a Netflix agora. E o que eu sempre tiro, e a gente escreveu lá no livro, na Bíblia do Cru aqui, que não importa muito a forma, o que interessa não é a forma como você faz as coisas, mas o valor que você gera. Então, quando a gente está preocupado, se a Netflix estivesse preocupada lá em fazer DVD, faço DVD que eu faço, é assim que eu vou, tinha morrido lá atrás, como a Blockbuster morreu, como as locadoras morreram. Ela entendeu que não estava na forma, estava no valor. Aí migrou para streaming. Pô, o valor está em entregar conteúdo na casa das pessoas, um conteúdo de qualidade, uma experiência boa. Aí viu que só a experiência boa não adianta, tem que ter os melhores conteúdos. Ter conteúdo bom só não adianta mais. Agora talvez o negócio é game, talvez é joguinho. Pô, então vai ter que ir lá pro joguinho. Só que aí começa a entrar num processo de reinvenção cada vez mais intenso, cada vez mais rápido e que exige cada vez mais, porque essa troca de um ambiente para o outro ela é complexa, né? O Itaú, falando de jogo, o Itaú lançou um banco para games. Players Bank. Quando é que você... Eu vi a propaganda do Itaú na televisão e eu fiquei impressionado. Players Bank, o banco dos gamers, atendimento ao cliente via Discord. Eu falei, meu Deus, eu nunca baixei o Discord. Eu escutei meu filho falar um dia de Discord, mas não sei nem o que é isso. Aí eles tentaram me explicar mais ou menos que era um WhatsApp, meio Skype para quem joga. Fiquei até com medo de definir, de dar exemplo disso aqui, que eu não faço ideia que é. Mas é o Itaú tentando pegar um nicho que a Netflix também está querendo entrar, esse nicho de games. Pô, quanto de dinheiro será que tem nesses buracos aí que a gente ainda não viu, né? O que eu acho mais interessante, assim, de a gente falar dessas empresas, pô, a Netflix tem 21 anos e cresce, daí agora tá vendo o que vai fazer. O mais legal, o mais interessante a gente refletir é que essas empresas novas, né, 24 anos é novo, né? Não é uma empresa antiga. Ela rompeu uma indústria que tinha quantos anos? Nossa. Tinha 50, 60, não sei. Desde que né? surgiu. Cara, Uber tem 12 anos de idade, 13 anos de idade, rompeu uma indústria de mais de um século. E aí essas empresas que romperam há pouco mais de uma década já estão sendo rompidas de novo. O Piero, que é o nosso coautor, que é o nosso sócio aqui da Start, o Piero ele fala um negócio muito, muito legal aqui. Para cada exponencial para cima que a gente vê, tem uma exponencial para baixo. Ou seja, 100 anos a indústria de táxi. Aí vem Uber e acaba com a indústria de táxi em 10 anos. E aí tá vindo alguma coisa que talvez seja um Tesla autônomo ou a frota de carros autônomos que acaba com o Uber em 2 anos. Pô, os períodos estão sendo cada vez mais curtos. E eu não sei onde a gente vai parar, mas eu sei que a reinvenção vai ter que ser o tempo inteiro. O Cru vai consultar a Vai lá, consulta mais um versículo, Cru. Eu vou. Então, agora, para todos que nos assistem, Pastor da inovação. Não, eu diria que um item muito importante é capítulo EV, versículo 2, Observatório de Sinais. Não só a gente escreveu o livro, a gente pesquisou com 2.000 empresas o que elas achavam dessas competências que a gente colocou aqui. E esse item chamado Observatório de Sinais, a capacidade de uma organização identificar esses sinais fracos, que parecem tolos, mas se eles chegarem, eles podem romper. A grande maioria se identificou como frágil nesse item. Então a gente fala muito do que está na capa do jornal, mas às vezes a gente não tem a mesma habilidade para enxergar o que está 2, 3, sabe, na 4ª página de consulta do Google, todo mundo vê a primeira, o que está na 4ª, na 5ª, na 6ª página que nunca ninguém vai. Eu acho que essa é uma habilidade nova que temos que desenvolver nas empresas. As mudanças acontecem bem devagar e um dia, plut, tudo muda, né? É difícil de... Devagar, rápido. Devagar. Tem um livro que chama isso aqui no Brasil. Sim. Bom, turma, estamos chegando no fim desse nosso papo. Pô, é uma pena, porque tá super legal, principalmente com o Gianetti aqui, ó. Vou dar o spoiler, pegar aqui na estante. O Gianetti veio lá do Silicon Valley e é lá que a gente tem os nossos imersões, nossos programas. Tem para os outros lugares, mas Vale do Silício é esse lugar incrível onde quase tudo, ou tudo disso que a gente disse, nasceu. Então, quem quiser conhecer mais os nossos programas Vale do Silício, pode pesquisar nas redes sociais. Mais tarde, você vai ter o prazer enorme de passar uma semana com o Gianetti e, quem sabe, ganhar uma carona dele de Tesla de volta para casa. E não só o que nasceu, não só o passado aconteceu, porque tudo isso que a gente está dizendo aqui é meio que passado, né? Mas tudo aquilo que vai mudar as nossas vidas nas próximas décadas está nascendo lá agora. Está sendo construído lá agora. Né? Ali é onde tem a concentração das mentes mais brilhantes e um lugar que mais circula dinheiro, né, para inovação. 25% do capital de risco do mundo está ali.
Então, né, existe um ecossistema, né? Não é só um lugar icônico, mas existe um ecossistema propício para que isso aconteça. Por isso que a inovação sai de lá. Então, o profissional ou a empresa que quer estar conectado e estar esperto, buscando esses sinais fracos que o Cru acabou de citar do versículo da Bíblia aqui, não tem outro lugar que essa pessoa tem que estar. Na verdade, tem vários outros lugares que você pode olhar. Mas tem um lugar que ela não pode não estar, é no Vale do Silício. Não tenha dúvida, não tem lugar melhor para a gente identificar isso. E espalhou para o mundo, o Vale não é um lugar perfeito, mas assim, ó, o que aquele povo fez e está fazendo lá, e não vai deixar de fazer, né? O que ele está fazendo lá impactou. A última década foi brutal. E talvez agora a gente não vai olhar de décadas, nós vamos olhar a cada par de anos, né? Porque o exponencial tá chegando para todos, até para os que tiveram sucesso na última década. Então, o Vale do Silício, para quem tem condições, para quem considera isso, eu de fato, de coração aberto, recomendo. Se tiver uma chance, vai e vai mesmo, e vai logo, vai logo. Faz quantos anos que você vai para lá, Eu ia Cru? perguntar isso agora. Quantos anos faz que você vai para o Vale do Silício? Eu tinha 19 anos, foi ontem. Cru fundou o Vale do Silício, junto com os exploradores que chegaram lá para descobrir o silício. Turma, muito legal esse nosso novo episódio. Obrigado aí pela parceria e participação de vocês. Isso aqui não é o Toy Store, mas a gente continua indo além, ao infinito e avante. Então vamos seguir para o nosso próximo episódio. Na próxima quarta-feira a gente se vê de novo às 17 horas. Valeu demais, turma! Valeu. Valeu.